Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida, cujo tema desse trimestre é Recomeçar, um grande desafio. Estudos dos livros de Esdras e Neemias. Estamos chegando à lição número 11, que traz como título Deixando os Maus Hábitos. E o texto bíblico está em Esdras, capítulo 5, de 1 a 9. Nós vamos nos estender um pouquinho, vamos ao versículo número 10, versículo 11, versículo 12 e 13, para que possamos entender texto com texto qual foi a atitude de Neemias e como foi o desfecho dessa situação. Essa lição, ela pontua algumas coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Ela pontua uma questão social, um clamor social que vem de uma coisa que eu chamei do clamor dos oprimidos, pessoas que voltaram do exílio da Babilônia, que voltaram muito pobres, empobrecidas, estavam passando necessidade, estavam passando fome, e os ricos, aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, mais uma condição social melhor, estavam oprimindo essas pessoas, emprestando dinheiro a juros. Daí o mau hábito. E essa questão, e essa lição, essa lição, ela pontua essa questão social, ela vai pontuar também a liderança de Neemias, que lidera através do exemplo. Neemias dá o exemplo, Neemias age da maneira correta, da maneira precisa, da maneira certa, traz uma palavra boa. A liderança de Neemias era uma liderança comprometida com a palavra de Deus, comprometida também com as questões sociais, com o clamor do povo, comprometida com um bom testemunho, comprometida com o projeto dele. E ela vai pontuar também que muitas vezes essas questões, esses maus hábitos, essas atitudes erradas, elas estão tão inseridas na sociedade que elas podem até passar despercebidas e podem estar perpetuadas durante anos e anos e até mesmo gerações. E vão incomodando, até que um dia alguém clama, como aconteceu aqui. A população clamou, os mais pobres levantaram um clamor, esse clamor chegou até os atentos ouvidos de Neemias, e Neemias então trouxe uma solução para aquela situação social que estava a ponto de comprometer a reconstrução dos muros. Ok? Vamos lá, vamos à nossa lição número 11. Deixando os maus hábitos, Neemias 5, de 1 a 9. Vamos ler então, dividindo essa leitura, que é um pouco extensa, em 4 blocos, para que a gente possa entender contexto, o texto, a solução, o problema e a solução do problema. Ok? Vamos então. O primeiro bloco é Neemias 5, de 1 a 4. Vamos ler? Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Então tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Esse tomemos aí é tomar emprestado. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nessa fome. Empenharam as casas, ou empenharam as terras para comprar comida. Versículo 4. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. Então, para pagar os impostos dos reis, eles tomaram dinheiro emprestado. Essa era a questão social, o quadro social que Neemias estava enfrentando para a restauração, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E então vem esse clamor social, que é o versículo 1, e vamos seguir com o texto. Versículo 6, Neemias 5, 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. Neemias 5:9. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andarias no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Aí estava um mau hábito, que deveria ser deixado. Judeus estavam oprimindo uns aos outros, vendendo comida a preços altos e cobrando juros uns dos outros. Vamos seguir com o texto. Neemias 5, 10 a 13. É um pouco extenso, mas a gente precisa ler para ter conhecimento de como estava a situação. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo,
deixemos este ganho. Neemias, então, ele se coloca dentro da situação, o que é uma coisa muito rara de acontecer. Uma pessoa inserida no contexto do problema, ela consegue então entender que ela faz parte do problema, né? Neemias estava inserido dentro do problema e ele então faz uma autoanálise e percebe: eu faço parte do problema. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis deles. Neemias falou: devolva hoje. Vamos devolver isso hoje. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e de seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Deixando os maus hábitos. Define-se hábito como a interiorização de uma ação de forma natural até o ponto de se tornar-se uma atitude espontânea. Podemos dizer que hábito é a contínua repetição de um ato que se torna uma regra ou até mesmo se torna o quê? Um senso comum, né? Os judeus tinham esse hábito. Mas quando os judeus retornaram, o povo retornou do exílio da Babilônia, empobrecido, esse hábito tornou-se ainda mais frequente. Eles estavam realmente oprimindo os seus irmãos mais pobres. E isso então tornou-se um clamor, e esse clamor começou então a atrapalhar a restauração dos muros, a grande obra que Neemias estava fazendo. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e das suas mulheres contra os judeus, como nós lemos. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, por ocasião de uma grande fome que estava acontecendo, como diz no texto. Eles estavam com fome, precisavam comer, estavam pegando dinheiro a juros e estavam sendo oprimidos pelos mais ricos por causa desse empréstimo para comprar comida, né? Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários, o que não estava ocorrendo. Pensando nisso, vamos meditar sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direito e a opressão do povo de Israel contra os seus próprios irmãos, que voltaram do exílio babilônico. Número 1. O contexto. Um grande e desesperado clamor, que eu chamei do clamor dos oprimidos. Diz assim: foi porém com grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e suas irmãs. Nós, nossos filhos, estamos com fome, somos muitos, vamos tomar trigo, vamos para que comamos e vivamos. Neemias 5, 1 e 2. Vamos comer para a gente poder viver. Só que para poder viver e poder comer, eles tomavam essa comida emprestada, né? Esse trigo, tudo isso emprestado. E esse empréstimo também, juros sobre juros, e estavam sendo oprimidos por causa dessa situação. Não estavam clamando contra os samaritanos, contra os amonitas ou contra qualquer outro povo estranho, uma nação estranha. Eles estavam clamando contra o seu próprio povo. Os judeus estavam explorando os seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa questão social. Grupo 1. O primeiro. Havia aqueles que não possuíam terra, mas precisavam de comida. Grupo 2. O segundo grupo era composto por proprietários de terras que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. Grupo 3. O terceiro grupo se queixava de que os impostos eram muito altos e que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los. Grupo 4. Por sua vez, a revista fala de 3, mas depois cita 4. Então eu estou aqui citando o grupo 4, que por sua vez era formado por judeus ricos, que descaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs, oferecendo-lhes empréstimos com usura, né? A ganância. O mau hábito de alguns criou grande desarmonia entre o povo, e podemos explicar essa situação social com uma pirâmide mais ou menos assim. Grupo 4, no topo da pirâmide,
da pirâmide. Ricos que exploravam os próprios irmãos e irmãs, correspondem à classe A. Grupo 3, os endividados, se queixavam de impostos altos e tinham que fazer empréstimos para pagá-los, correspondem à classe B. Grupo 2, os sem terra, proprietários de terra que haviam hipotecado suas propriedades para comprar comida, correspondem à classe C. Grupo 1, sem terra e sem comida, a base da sociedade, formada por pessoas sem terra que retornavam do exílio babilônico sem comida e que estavam sendo exploradas pelos ricos. Desse jeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Todos os nossos projetos para a obra de Deus estarão ameaçados se houverem divisões e forem permitidos certos privilégios a uns e negados direitos legítimos de igualdade de tratamento a outros. Os mau hábitos de ontem são os mesmos de hoje em dia, que ameaçam a unidade e qualquer tipo de recomeço. Qualquer intenção de restauração tem que passar antes pela cura dos males sociais. Em nosso tempo, em nossas igrejas, não podemos permitir, por exemplo, estruturas sociais que façam distinção entre irmãos. Somos todos salvos por Jesus Cristo e nada deve nos separar. A cura para os males sociais deve caminhar em conjunto com a prática da palavra de Deus, a nossa palavra de fé, a nossa regra de fé. O recomeço deveria ser marcado por atitudes e hábitos diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. No entanto, não era isso que estava acontecendo. Nesse contexto, hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos chama à libertação aos maus hábitos para vivermos em paz com Deus e em paz com as outras pessoas. Número 2, a ganância e o apego excessivo ao dinheiro. Neemias 5, versículo 7. Diz assim: E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois gananciosos, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. Neemias agiu de maneira rápida, de maneira precisa e de maneira muito dura contra a ganância dos irmãos, contra os próprios irmãos. Muitas vezes, os maus hábitos partem de pessoas de dentro da igreja, até mesmo da liderança da igreja. E são maus hábitos, como eu já falei, que a pessoa pode nem estar percebendo que está fazendo uma coisa ruim, pois esse mau hábito ele já vem se perpetuando há muito tempo. É aquela velha história, sempre foi assim, é uma frase que chega a arrepiar a gente, Sempre foi assim, mas está errado e precisa ser mudado. Os nobres e magistrados dentro da comunidade judaica são acusados de maltratar o seu próprio povo. Dessa feita, os perigos que rondavam e ameaçavam o projeto de recomeço não advinham apenas de fora, mas também no meio do povo. Nesta perspectiva, podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e, às vezes, trazem dissensões a igrejas locais e em qualquer situação em que são exercidos. O mau hábito é uma questão que nasce no coração, sutilmente, de forma muito subjetiva, segundo Provérbios 4, 20 a 23. O coração é o centro da orientação para a vida, que deve ser pautado na sabedoria que vem de Deus. Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, maus tratos, ganância, segregação do indivíduo, vaidade, egocentrismo, tudo isso motivado por interesses escusos e gananciosos e muitas vezes travestidos de fé, de atos de fé. Então esses maus hábitos que nós temos interiorizados em nosso ser precisam ser combatidos, reprimidos. Paulo fala até mesmo de mortificar a carne. É a necessidade de alinharmos as nossas atitudes, as nossas vontades com a palavra de Deus. Alinhar ali nossa vontade, nossa atitude com a palavra do Senhor. Nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro, que era o caso deles, que era o mau hábito deles, prejudicou a nação, porque os poderosos ricos estavam escravizando, estavam oprimindo, tornando uma nação subjugada e sem poder de reação, o que resultou de um clamor de baixo para cima que chegou aos atentos ouvidos de Neemias. Número 3.
Neemias e o confronto da injustiça. Neemias 5, verso 9, Neemias 5, 10 e 11. Vamos ler. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes tenho emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Como já falei, Neemias fazia parte do problema. A partir de uma autoanálise que ele faz, ele percebe: não, eu também estou errado. Eu também preciso mudar. Neemias era um líder que liderava a partir do exemplo. Ele estava sempre à frente. Ele colocava a mão na massa. Ele ia nos muros. Ele vistoriava. Era um líder para esse tempo, uma pessoa extraordinária. E ele dá exemplo de correção, ele dá exemplo de como deve fazer e consegue entender que ele fazia parte daquilo ali e que o exemplo dele talvez estivesse fazendo com que outras pessoas fizessem errado. Então, através do seu exemplo, ele começa a fazer uma transformação, começa a operar uma transformação através do próprio exemplo. É o versículo 10. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite. Por dar o exemplo, ele podia cobrar. Por fazer parte do problema e dar o exemplo de como mudar, de transformação, então Neemias tinha condições morais para cobrar do povo: devolva tudo hoje, porque eu também devolvi. Nós somos parte do problema. É muito doloroso enfrentar a própria casa, irmãos contra irmãos. Há momentos em que o líder deve confrontar de um modo incisivo. Foi o que Neemias fez. Neemias não se omitiu os maus hábitos dos liderados. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração de como um líder do povo de Deus precisa e deve agir. Neemias agiu no tempo certo e mandou ali a palavra certa. A Bíblia diz que a palavra certa, falada, dita no momento certo, ela quão boa é. É como maçãs em bandejas de prata. Está lá em Provérbios 25:11. Neemias repreendeu os exploradores, apelando para a consciência deles, assim como o apóstolo Paulo faz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos amoldeis, diz a versão King James, não vos amoldeis a esse sistema. Neemias, que também outrora estava moldado a esse sistema de cobrar juros, de explorar as pessoas, ele então sofreu uma renovação da mente e do coração. Então ele transformou-se, e através dessa transformação ele pôde liderar através do exemplo. Apelou aos judeus para que observassem a palavra de Deus, pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juros uns dos outros, e eles sabiam disso. Neemias lembrou os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Neemias mostrou que o mau hábito, consequentemente, era um mau testemunho, porque as outras nações estavam vendo o povo de Israel empobrecendo cada vez mais e mais e mais. Maus hábitos sempre gerarão um mau testemunho, seja no tempo de Neemias, seja no nosso tempo. Neemias repreendeu o povo, repreendeu o mau hábito, e o mau hábito foi quebrado e restabeleceu-se a paz. Conclusão: Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema. Neemias precisou de muita sensibilidade à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Devemos identificar quais os maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas, sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencermos. Para pensar e agir, item 1. Hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana, diz a revista. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Confronte os seus maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor e até a próxima.